Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Winnie Wolters e eu sou professora da disciplina de Literatura Portuguesa 1. Esse encontro que a gente está tendo, ele é para a gente tirar dúvidas do primeiro questionário, que finalizou semana passada, e dúvidas em geral da disciplina, de trabalhos ou mesmo da matéria. E aí, já está aparecendo para vocês as questões, né, que foram dessa avaliação, e eu vou ler, comentar cada uma e também tirar a dúvida de alguns colegas que já deixaram aqui, porque antes de eu começar a gravar, eu abri para uma pauta, tá bom? Então, vou começar conversando com o Jonas. Não, com a Viviane. Enilma tentou entrar de novo, se alguém puder avisá-la. Então, vamos lá. O trabalho do dia 31 era a sua dúvida. A outra dúvida é em relação à nota de porcentagem? Não, a outra dúvida era se poderia fazer o trabalho sozinho, no caso. Ah, tá, mas essa eu já respondi. Já respondi, aham. Tá. E também, porque assim, toda vez que eu estava fazendo a prova, algumas respostas, a gente não sabia qual que era a resposta que a gente tinha acertado, e estava aparecendo a mesma porcentagem, mesmo quando as respostas que a gente dava era totalmente diferente. Tá, então eu vou começar falando disso. Gente, primeiro, é a minha primeira vez no EAD, só que eu trabalhei no período remoto, então eu já tinha a experiência de fazer questionários de lá, né? Eu trabalhei em todos os PSLs que abriram aqui em Alta Floresta. O ponto, para mim, do questionário, primeiro, vocês tinham 10 perguntas para responder, só que tinham mais perguntas cadastradas. Isso significa que cada vez que você fazia uma tentativa nova, poderiam aparecer perguntas diferentes. E qual é a ideia para isso? Por quê? E aí eu vou emendar um pouquinho do Jonas. Jonas, você disse que o seu padrão é 9 e 10. Você trabalha em que área, Jonas? Professor, eu trabalho com energia, Trabalho com subestação energia. de alta potência, a maior potência que tem, de 500 kV. Deus me livre, Jonas. É uma subestação muito grande. Desde 95 que eu trabalho nessa área. Sou Deus abençoe. meio perfeccionista. Não, então, eu ia perguntar para você, há quanto tempo você está fora da escola? Faz muito tempo. Tá. Então, eu vou começar dizendo uma coisa que é o que eu gostaria que todo mundo soubesse. Nota nunca representa o seu conhecimento sobre algo. A avaliação é uma coisa processual que nós fazemos para entender. E aí está o ponto que eu gostei da sua fala. Você quer saber o que você errou para você poder, né, melhorar, estudar mais. Isso é o maior tesouro que você pode carregar de uma prova, de uma avaliação. Então, não se prenda a número, tá? Porque, imagina num dia, eu estava conversando isso com umas colegas minhas semana passada. Aplicamos uma prova e teve uma aluna que era uma boa aluna, que entrou lá na sala da professora, sentou, ficou lá meia hora, levantou, foi embora, entregou a prova inteira em branco. A professora achou estranho, mas, né? Enfim, quando a professora termina a aula, sai, vai para o estacionamento, essa aluna estava esperando ela lá. E ela virou e falou, nossa, professora, eu queria me desculpar, tal, não consegui fazer sua prova, me mandaram embora hoje do trabalho. E aí, vamos pensar. Você pode ser a pessoa mais aplicada, dinâmica do mundo. Cara, mandaram você embora. Vai dar para você colocar o seu aprendizado em xeque por conta de uma prova que você entregou em branco num dia como esses? Não. Então, 10% não condiz com eu aprendi apenas 10%. Esse é o primeiro ponto.
tá? Segundo, quando vocês têm esse feedback, e uma das tutoras veio me falar isso, tá? De parabéns, você acertou e você errou, ou nada. Então, vamos lá. Vocês têm, em média, 5 alternativas para cada questão e 3 tentativas para cada uma delas, tá? Você fez uma vez, aí não aparece nada. Sobram 4 alternativas. Aí você faz a segunda vez. Aí sobram 3 alternativas. Na última tentativa que você tem, você só tem 3 opções. E ainda pensando que numa prática presencial, você teria apenas uma situação. E aí você pode virar e falar assim, ui, mas se fosse presencial, eu ia virar e falar assim, professor, isso aqui tá errado, não faz sentido, né? Mas a situação é que se você for pensar, você só está fazendo uma prova com 3 alternativas. Tá? E aí é complicado, porque como que eu... Aí, volto a dizer, a avaliação, ela faz parte também da avaliação do meu trabalho. Então, assim, eu busquei buscar questões de concurso, porque eu acho que, afinal de contas, todo mundo está estudando e quer um dia trabalhar na área. A porta de entrada para a maioria das pessoas, assim como foi para mim, foi trabalhar no ensino público, nas prefeituras, né? Isso é uma coisa que eu acho bacana de pegar o conteúdo que a gente está vendo e mostrar como ele aparece nos concursos. Além de outras questões que fui eu que fiz e outras de concursos que eu adaptei. Eu não consegui trazer 100% igual, mas eu quis trazer pelo menos a proposta para vocês conhecerem. O que é você... fiz uma prova, não fui bem e vou estudar para melhorar. Eu entendo que naquele conteúdo a gente não faz... Vocês ainda têm essa possibilidade, né? Mas a gente não vira e faz um estudo para responder aquela questão de novo. Você quer saber se a questão está certa ou não para você aprender, correto? Então, no seu estudo, em algum momento, isso vai aparecer. E aí, por que eu marquei esse dia? E a minha intenção já era essa. Ter um momento da gente comentar as questões para tirar dúvida. E aí você entender, às vezes até eu ver o erro que foi meu, porque eu errei. Mas vocês entendem que a partir do momento que eu deixo vocês com 3 alternativas, eu tenho dificuldade de avaliar o meu trabalho com vocês? Porque aí, qual é a ideia? Você não está mostrando se você entendeu ou não a questão, ou se você compreendeu ou não o conteúdo. Você só está indo por exclusão. Que momento que eu vou poder ter... Vamos combinar agora que essa noite, por mais chateados que vocês estejam, por mais frustrados com a nota e preocupados com tudo isso, é um momento que nós estamos aqui reunidos para conversar sobre a prova. E isso que a gente está fazendo aqui é a verdadeira intenção de uma prova. Por isso, a minha ressalva de colocar parabéns como feedback. E volto a dizer, gente, Maria da Guia, ela está tentando entrar também com o e-mail de fora da Unemate, tá? Se alguém conhecer e puder avisar, eu agradeço. Me perdi um pouquinho. Ai, gente. Jonas? Professora, eu concordo com a senhora. Para mim não é assim. Eu tirei 7, consegui a média, que se dane o resto. Eu não penso assim. O problema é que nós já tivemos problemas complicados. Vou falar para a senhora assim, nós já tivemos nesse curso da gente fazer uma prova uma vez, fazer 2, fazer 3 vezes e falar que está certo. E a professora falar não está, vocês estão errados. E a gente batalhar e perder tempo, estudar, virar noite, virar madrugada estudando. E vai fazer a prova, dava o mesmo resultado, e nós conversávamos com a Soila, não, a professora, não, vocês é que estão errados,
tá certo. Quando chegou no último dia, ela falou, realmente o sistema estava errado. Então, eu estava desaprendendo, porque eu sabia, tinha certeza que estava certo, e eu ficava estudando, para provar o contrário, mas era um problema no sistema, no programa. Aí, Isso aconteceu comigo? Não, com outra professora. Então, é esse medo que a gente tem. Se você tem um feedback, igual nós falamos, eu penso que aqui só tem pessoas adultas que quer, igual você falou, que quer estudar, quer fazer um concurso, quer ir para frente. Eu consegui a nota, está ótimo. Não, quando eu disse que eu não concordo com nota baixa, porque eu quero aprender. Se for para mim não aprender, eu não ia perder tempo, eu já estou velho, podia estar pensando em outros detalhes. Mas nós tivemos esse problema de todos os alunos, todos nós, provar com documento de tudo, e a professora falou, não, está errado. E nós ficamos estudando, perdendo muito tempo, quando chegou no final, realmente vocês estavam certos, houve um programa no gabarito, houve um programa, vocês estavam todos certos. Então, esse é o medo que a gente tem. Eu mesmo, pelo menos na minha situação, eu pensei assim, será que não é de novo? Eu estou acertando, há um problema de gabarito, há um problema no sistema, e eu estou estudando à toa sem... Não, porque quando eu penso comigo, quando eu sei uma resposta, eu vou tentar estudar, eu estou desaprendendo, porque eu já falei, isso aqui é isso. É como se eu falasse, não, quem descobriu o Brasil, e eu tentar provar que não é ele, que é outra pessoa. Então, entendi seu ponto. Compreendo. Entendeu? Nós sofremos, isso é verídico, a Soila, eu acho que está na aula, alguns companheiros aí também sabem do que eu estou falando, nós sofremos. Então, ficou assim, será que está certo? Será que a professora... chegar lá no último dia, essa é a situação nossa que a gente está. Não, gente, Deus me livre, eu não quero isso não, tá? Tanto que eu vim aqui mostrar, olha, aqui, e olha, eu vou dizer que isso era um dos meus maiores medos e era o que mais me fazia, durante muito tempo, questionar, assim, o quanto eu estava preparada para fazer uma coisa. Era o meu medo de errar. E eu acho que eu, enquanto pessoa, enquanto profissional, quando eu aceitei que eu erro, e eu aceito mostrando para os alunos isso, eu tiro um fardo das minhas costas, entende? Então, assim, eu não estou aqui para virar e ficar discutindo, batendo boca com vocês, nem nada, e muito menos com o sistema, né? Porque às vezes o sistema também engana a gente, mas assim, eu errei, gente, eu errei, foi erro meu, aqui, ó, aqui faltou não, o outro lá eu coloquei o gabarito errado. Então, o meu problema não é esse. Tanto que hoje, o que eu fiz antes da gente vir para cá? Eu abri o questionário e fiz todas as perguntas. Eu respondi o questionário de novo. Aí, depois de responder, eu conferi com a resposta que eu coloquei no CIGA. Que depois eu fui até confirmar nos outros lugares onde eu tinha tirado as perguntas. Tá bom? Então, assim, de forma alguma eu quero prejudicar vocês. E, Jonas, agora você me deu um ponto que eu não tinha levado em conta em relação ao feedback do parabéns. E isso eu vou levar, assim, em consideração, tá? Porque Grudinho tá querendo dar uma boa noite para vocês aqui, gente. Boa noite de Grudinho. Porque eu não tinha ideia de quanto isso podia atrapalhar o rendimento de vocês. Eu pensava só em mim enquanto avaliadora, entende? Então, eu vou sim repensar essa questão, tá bom? Kelly? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Prof, eu entendo o seu posicionamento ali enquanto a sua avaliação, e a minha sugestão seria, por exemplo, né, eu tenho 3 tentativas e eu passei por essa situação numa prova de espanhol, que eu tinha quase certeza da resposta, fiquei na dúvida, e a minha sugestão seria, por exemplo, acabaram as 3 tentativas, mostrar para a gente qual que foi onde está o nosso erro, para a gente poder pesquisar. Tá. Você abrir as respostas, porque eu acho que eu coloquei o permitir ver gabarito depois que a prova acabasse, né? Porque agora vocês conseguem entrar e ver. Só me digam isso. Então, eu não consegui ainda não. Ainda não? Não, mas sabe o que é? Eu sou da turma da vaga dos remanescentes. Eu acho que eu sou a mais perdida que tem aqui.
Não é, menina, não Eu também é. sou, Fica eu tranquila. também sou remanescente, Kelly. Então, Não assim, é. até hoje, assim, tô perdendo prazos, mas não vou desistir. Claro, não, Assim, perfeito. mas assim, igual a dificuldade que eu tive em espanhol foi porque eu fiquei assim, já é uma língua estrangeira, né? No caso, exemplo. Se for alguma outra que eu posso pesquisar, igual a sua matéria, fica um pouco mais fácil, mas para nós, a gente identificar onde está o erro, não uma nova tentativa de uma resposta, mas para mim saber aonde que eu errei. Não, perfeito. E eu não tinha Seria uma mesmo sugestão, né? não, mas não tinha mesmo me ocorrido até isso que o Jonas falou, de vocês, de no final das contas, poder ter mesmo um erro do sistema, sabe? Então, sim, eu vou repensar isso sim. A gente tem mais um questionário para fazer, né? Então, nesse Haja eu Vênus. vou. Não, fica em calma, vai dar certo. E daí, nesse, eu vou fazer o seguinte: então, eu vou colocar o parabéns como feedback da alternativa certa. Beleza? Ótimo. Professora, eu consigo ver o gabarito, mas só que eu não consigo ver as respostas certas. Eu só consigo ver as respostas que eu coloquei. Eu acabei de abrir aqui para olhar. Tá. Então, eu vou falar para vocês como eu preenchi, e daí vocês me ajudam, porque se você que está chegando agora está achando que você está perdida, e eu que estou há 3 anos mexendo com o cigarro e até agora continuo sem descobrir, como que eu coloco? Porque, no meu entendimento, eu tinha escolhido a opção lá, disponibilizar respostas após o prazo. Eu estou até abrindo aqui no cigarro para ler certinho para vocês do que eu fiz. Boa noite, professora. Boa noite. Eu sou sua aluna, Delma. Assim que a senhora finalizasse, eu gostaria de fazer algumas pontuações, porque, inclusive, eu encaminhei e-mail para a senhora. Antes da segunda tentativa, eu não obtive feedback. Eu enviei um, agora recente, após a terceira tentativa, avisando sobre, né? Inclusive, falei com a nossa tutora, a Soila, bem como alguns colegas, do que estava acontecendo em relação a esse questionário de literatura, certo? Nas 2 primeiras tentativas, eu fui com 60%. Eu li, reli o livro, assisti seus slides, suas aulas novamente, e observei que havia questões que estavam erradas, tipo assim, poderia ser erro no gabarito ou no enunciado da questão, certo? Desculpa, Então, eu posso... Delma, só me permite uma coisa. Você já estava aqui no comecinho da aula? Sim, não, porque eu estava tentando entrar pelo... Ah, tá. Então, E Delma, não estava sim, sendo aceito, eu tive que entrar pelo e-mail institucional, é isso certo? mesmo. Delma, só Aí deixa eu eu falar uma perdi o coisa. início, Tá, então deixa eu te falar. Sim, tem 2 questões erradas. Tá, tem 2 questões, certo? Uma tem Ok, erro no enunciado e a outra tem erro no gabarito. aquela do Chico Buarque, né? Não, a de Chico Buarque não. Olha, não? Qual que tá errado? É isso que eu Do vou fazer. todo. Eu estou tirando as dúvidas de vocês para Ah, daí dar o feedback. tá, Mas ok. E outra coisa, hum, no próprio e-mail eu pedi, avisei a senhora, no caso, né, que todos os professores disponibilizam a prova após a sua tentativa. O que é isso? Lá no final, quando nós finalizamos a prova, nós poderemos salvá-la em PDF. E lá tem o feedback do professor em cada questão. Tipo assim, ok, acertou, parabéns. E para nós sabermos qual a alternativa que nós erramos. Entendeu? Aí, após, já libera a porcentagem. Tipo assim, você acertou 100%, ok, você acertou todas as questões. Se você errou 2, 80%. Aí você já sabe as questões que você errou, para você ver se você quer fazer ou não uma outra tentativa. Então, isso aí é desde o primeiro semestre nosso, a maioria dos professores, eles estipulam 3 tentativas, né? Bem como o feedback para o aluno.
Então, é isso que eu queria falar para a senhora, porque, assim, eu não peguei todas as questões, as correções, né? Eu vou verificar, mas eu vi que havia erro. Essas questões que são erradas vão ser anuladas, como que vai ficar, professor? Delma, inclusive, eu acho que a sua já até foi corrigida. Assim, é porque você entrou depois, mas eu já falei, essas duas questões que foram, que estão erradas, eu entrei um por um dos alunos para ver quem tinha pego essa questão e corrigi, dei o ponto dessa questão, tá? Mas eu fiz até a letra K, se eu não me engano, o número 30. Eu Então, entendi. a sua já foi modificada. Entendi. Então, no caso, quando eu acessar o Cigar, já vai estar disponível a minha nota real lá. Já vou ter acesso. Tá sim. Ok, então. Obrigada. De nada. Ó, eu tô colocando para vocês verem como eu escolhi a questão do... Não, Rilane, eu vou ver a de todo mundo. É que eu vi até a 30, porque foi a que deu tempo de eu corrigir. Fica tranquilo. É porque, assim, eu tenho que entrar no questionário de um por um dos alunos, ver, mudar... Não, aí ver se tem alguma coisa errada, daí tem gente que tem 3 tentativas, eu tenho que conferir as 3. Depois eu tenho que entrar polo por polo para ver a nota do aluno e daí mudar. Por isso que leva tempo, entendeu? Eu não consigo fazer nenhuma dessas alterações automático pelo sistema. Até a Soila, quando a gente conversou, ela havia falado assim, fala com o pessoal da TI, porque às vezes dá para mudar. Eu nem falei isso para a Soila está aqui. Não, eu não consigo. Eu falei com o Lincoln e ele disse que não. Depois que a gente fez uma escolha, e algum aluno respondeu, até algum aluno respondeu, ok. Mas quando algum aluno respondeu, aí eu só fazendo uma nova prova, tá? Então, por isso que eu não posso fazer essa alteração logo de cara, e por isso também que eu não solteio de todo mundo, porque eu tenho que conferir um por um, tá bom? Mas, ó, só para vocês terem noção, quando eu escolhi, a questão tá aparecendo aí na tela para vocês, aparece assim, ó, feedbacks. Os discentes poderão visualizar as respostas antes do prazo de entrega do questionário? Aí eu coloquei aqui, depois de finalizar o questionário. Depois de finalizar o questionário, para mim, depois que o prazo termina. Então, na minha cabeça, vocês podiam ver a resposta depois que o prazo terminou. Alguém interpretou isso de outro jeito? E agora, eu estou querendo saber por que vocês não podem ver essa resposta. Tá? E aí, ó, os discentes podem visualizar o feedback aí depois que finalizar o questionário. O docente pode visualizar o feedback geral antes do prazo de entrega do questionário, depois que finalizar o questionário. O discente pode visualizar as notas antes do prazo. E aí, as notas eu coloquei após o questionário. Só as notas. Porque na minha cabeça, você ia, depois que acabasse, fechasse, né? Todo mundo fez, aí você vai lá e vê sua nota e vê o que você acerta. Para mim, era isso essa opção. Eu vou pedir ajuda, eu sei que a senhora está online, se tiver outro tutor online, vocês podiam me dar uma dica, se algum outro professor também tem isso? Porque, ó, vou até mostrar as opções. Após responder o questionário, depois de finalizar o questionário e não exibir. Então, eu só tenho essas duas alternativas e não exibir. Vocês estão vendo? Então, é isso. Eu achei que vocês vissem, depois que terminasse o questionário, vocês conseguiam ver a resposta. Professora, nas questões objetivas, geralmente, não sei que opção o professor coloca aí, o TI, mas assim que nós finalizamos, nós temos acesso à prova e ao feedback, mas não sei o que eles colocam aí para disponibilizar isso para a gente. Agora, em questões objetivas, nós temos que escrever, aliás, discursivas, aí sim o professor demora mais, aí depois ele posta a correção para o aluno. Então, mas eu não sei, porque para mim, eu queria que vocês só tivessem acesso às respostas depois que acabasse o prazo de entrega. Ok?
Porque, gente, eu sei, na minha ideia, até o Jonas falar e apresentar aquela questão, a minha ideia era o seguinte: vocês fazem o questionário, porque eu já trabalhei antes da pandemia, numa instituição de ensino cujo método tinha isso para os alunos, eles faziam a tarefa online. E daí o que eles faziam? Eles se sentavam em roda, cada um colocava uma alternativa A, B, C, D, E, aí aparecia, e aí eles tinham uma segunda tentativa, e daí todo mundo fazia. Gente, juro por Deus, é molecada, eu sei, mas aquilo me deixou, sabe? Por isso que a minha ideia era só colocar as respostas depois do final. Mas com o que o Jonas me falou, eu entendi, tá? Então eu vou deixar essa questão do feedback para vocês, tá? Do feedback. Eu estou tentando acompanhar o chat aqui, mas a minha tela está pequenininha. Eu sei que a Delma levantou a mão. Oi, foi para ver aquela questão, professora, que eu já abordei com a senhora, tá? Tá bom. Outra coisa que eu quero colocar em observação, que eu notei que tem uma grande parte das questões da senhora, da prova, que eu encontrei naquela P concursos, certo? Sim. Onde eu verifiquei o gabarito e a maioria das respostas bateu e mesmo assim eu não consegui a média, somente na última tentativa, e eu tomei também a liberdade de Falar com um encaminhar. profissional, eu vi o seu e-mail. Isso, que eu avisei para a Sônia, por quê? Porque eu falei assim, gente, eu estudei, não é possível que seja tão equivocada que eu não vou conseguir nenhuma média, né? Aí Tá. eu pedi para Então, essa só tira uma professora. dúvida minha. Quando você viu a questão no que concurso, você viu a questão que eu adaptei? Algumas sim. Tá. Então, não vai ser a resposta do que concurso. Mas não era todas as questões, né, professora? Não, eu tô falando, tem duas que estão erradas, Nelma. Já falei, Sim, já tá não, certo. eu concordo, mas não são todas as questões que houve Tá. alterações. Então, tá. Então, vamos lá. Vamos corrigir questão por questão agora? Pode ser? Vamos lá, então. Então, eu vou interromper a tela que eu estava mostrando para vocês. Aqui, tá. Então, quem está assistindo aí pelo celular, gente, vocês podem deitar a telinha e dar zoom, tá? Nessa onde está aparecendo a imagem. Pro pessoal, tá dando para ver bem? Eu tô vendo bem, professor. Sim, professor. Então, vamos ler a questão, e aqui aparece para mim aqui como questão 1, mas para vocês a ordem vai ser diferente, tá? A abertura da rota para o Oriente, percorrida entre 1498 e 99 pela Esquadra de Vasco da Gama e o achamento do Brasil em 1500 por Pedro Álvares Cabral, são fatos históricos notáveis que influenciaram as artes da corrente estética, né? Tá errado ali, da corrente estética intitulada classicismo. Tem como ser do trovadorismo? Não, foi antes. O arcadismo é depois. O arcadismo? Não, o arcadismo é depois. O romantismo também é depois. Isso aqui é século XVIII, isso aqui é século XIX, e o barroco vai ser século XVII. É o período que segue o classicismo. Alguma dúvida nessa questão? Não. Então, aqui, vou passar para a próxima. Essa é uma das questões que foram anuladas, tá? Então, vamos lá. É característica da lírica camoniana? A questão devia ser, não é característica da lírica camoniana. Porque o tema Amor e o Desconcerto do Mundo é influência neoplatônica, é influência do cancioneiro geral, é ser composta por éclogas, é só o estilo italiano que é a medida nova, que não é. Então, essa foi anulada. Para todo mundo que fez a questão. Teve gente que não fez a questão. Por conta do sorteio de questões. Tá? E isso não sou eu que escolho, o sistema faz aleatoriamente. Dúvidas aqui? Posso? Tá. Então, vamos lá para essa aqui.
essa foi uma questão que eu adaptei. Podemos classificar os Lusíadas de Luís Vaz de Camões como uma das maiores obras literárias do mundo ocidental. Escrita no contexto renascentista, esse texto tem grande valor histórico, por isso destacamos um trecho da referida obra para que possamos analisar. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Cale-se de Alexandre a Trajano, a fama das vitórias que tiveram, que eu canto feito ilustre lusitano, a quão Netuno e Marte obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, que outro valor mais alto se alevanta. As afirmações abaixo tratam da comparação feita por Camões, do período histórico em que está vivendo com outra, e por quem a divulga. A outra é a era clássica da Grécia, dos deuses, né, do grego e do troiano, que está lá no primeiro verso. Então, vamos lá. Primeira alternativa. 1. Camões compara os feitos da sociedade lusitana de seu tempo com a antiguidade clássica, argumentando que as realizações dos portugueses são superiores. Sim. Que outro valor mais... desculpa, gente, eu não estou conseguindo grifar aqui. Mas, que outro valor mais alto se levanta é quando ele mostra que são os portugueses agora que estão ganhando notoriedade, desculpa. 2. Que o período da Antiguidade Clássica obteve vitórias como a sociedade portuguesa quinhentista, destacando que os portugueses não creem em Netuno ou Marte por serem cristãos. Uma das características do Lusíadas é ter essa coexistência dos deuses pagãos e dos deuses cristãos, se sobressaindo os deuses cristãos, né? E ele coloca ali por meio de artifício, mas ele não diz que os cristãos não acreditam. Até aqui, alguma dúvida? Não? Tá. Aí, afirmativa 3, que o feito lusitano das grandes navegações promove o valor mais alto que se levanta frente às realizações de outra sociedade. Sim, o novo que se levanta é o português e os outros das antigas. Então, estariam correto a 1 e a 3. Essa é uma questão que eu sei que eu tirei de uma prova de concurso e eu alterei. Então, se você encontrar lá, o resultado não vai ser esse. Acho que não tem nem as mesmas alternativas porque eu tirei uma. Tá? Alguém tem dúvida aqui? Posso passar? Pode. Então, vamos lá, aqui a gente tem essa questão de concurso. Os Lusíadas, a obra que fundou a língua portuguesa há 450 anos, Edilson Veiga. Alguém está com o microfone ligado? Se puder desligar, fazendo favor. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino, que tanto sublimaram. Assim começa a obra que pode ser considerada a certidão de nascimento da língua portuguesa, publicada em 12 de março de 1572, há 450 anos. A célebre criação do poeta Luís Vaz de Camões, nascido provavelmente no ano de 1524 e morto provavelmente em 1580. É formada por 10 cantos, 1.102 estrofes e 8.816 versos, todos em oitavas decassílabas, sempre arranjados em um esquema rítmico fixo. Trata-se de um poema épico, Os Lusíadas, que narra a descoberta pelo navegador português Vasco da Gama da rota marítima para a Índia, um marco nas relações comerciais e exploratórias do século XV, e, de certa forma, a consolidação de um momento historicamente relevante para Portugal. Mas a grandeza de Os Lusíadas não se resume ao engenhoso e esmerado formato adotado por Camões, nem pelo grande número de versos, tampouco pelas próprias histórias do heroísmo ali narradas. Os Lusíadas se tornou um marco pelo uso da língua portuguesa, na época chamada apenas de linguagem, quase como de modo pejorativo,
quando comparado ao jeito culto de se expressar por escrito, ou seja, o latim. E protagonista e fruto de um momento histórico de valorização de tais identidades, a obra é reconhecida como uma espécie de literatura fundadora do idioma, hoje oficialmente praticado em Portugal e em outros 8 países, inclusive o Brasil. Professora livre-docente da Universidade de São Paulo, a linguista Márcia Maria de Arruda Franco contextualiza a obra como parte de um momento de dignificação da língua portuguesa como língua de cultura. Até o século XVI era muito raro que um autor em Portugal escrevesse em português. E mesmo ao longo do século XVI, as línguas de cultura preferidas dos letrados, tanto os humanistas puros, que usavam o latim, como os impuros que usavam as línguas vulgares, era o castelhano ou o latim em vez do português, esclarece ela. As informações explícitas no texto é incoerente do que está explícito. Vasco da Gama tenha descoberto terras em Portugal, isso é incoerente? Para Portugal, não é em Portugal. É incoerente com o texto? Aqui em cima está falando. Trata-se que narra a descoberta do Vasco da Gama da rota marítima para a Índia. Então, essa não é incoerente. De que a linguista citada veja os Lusíadas como um marco da literatura? Ela coloca aqui. Um momento de dignificação da língua portuguesa, porque a partir dela, a língua portuguesa passou a ser usada de fato como língua oficial, né? Terceira, letra C, de que Camões tenha conhecido outras línguas. Aqui ela está falando no final de que era comum que os humanistas usassem o latim e o castelhano. E até nas obras do Camões, tem poemas dele escritos em castelhano. Aí, a letra D, de que a obra tem inaugurado o gênero poético ocidental. Onde que está falando isso sobre a epopeia aqui no texto? E aí a gente pensa as informações explicitadas no texto. Está falando isso aqui? E daí, se alguém tiver encontrado esse trecho, pode me destacar? Porque, tirando essa alternativa, a gente fica para E, de que antes de Os Lusíadas tem havido poucas obras em português, que é de novo a afirmativa dela aqui embaixo. Então, essa questão, vocês têm alguma dúvida? Alguém discorda da resposta? Não? Podemos passar? Tá ok, professor. Então, questão 5. Os versos de 7 sílabas métricas, redondilha menor e redondilha maior, passaram a ser chamados de medida velha no período clássico, em vista da medida nova vinda da Itália. Sobre a medida nova, não é possível afirmar. Não tem medida nova no Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Ele era conhecido por trazer a medida velha. E ela foi usada nos Lusíadas, a medida nova? Foi. Tinha 10 sílabas métricas? Tinha. Está presente no verbo amor é fogo que arde sem se ver? Tá. É trazida por Sá de Miranda para Portugal? Também. Alguém discorda dessa questão? Não, tá ok essa aí. Então, essa aqui da Prefeitura de Feira de Santana, essa foi outra questão anulada, em relação a não considerar, quais períodos eram considerados aqui a era clássica, tá? E daí, eu vou dizer para vocês qual foi o meu problema, porque eu coloquei o gabarito desconsiderando... Será que eu coloquei o gabarito certo? Aqui? Ai, meu Deus, agora fiquei na dúvida. Não, é isso. Porque na hora que eu li, eu vi o classicismo e não a era clássica.
O classicismo. Eu estava confundindo o classicismo com a era clássica. A era clássica engloba mais coisa. Tá? E por isso que eu marquei a outra questão, humanismo e renascimento. Então, essa está anulada. Até a letra K já foi corrigida. Tá bom? Alguém tem alguma coisa para falar dessa aqui? Professora, a senhora falou no comecinho da aula que não corrigiu ainda tudo, né? Não, eu fui até a letra K. Ah, tá, porque essa nota aí tá constando como errado. Deixa eu ver. Wanderson, desculpa, Wanderson, você, assim como eu, tem nome com W? E você... não, deixa eu falar uma coisa, Wanderson. O que eu não consigo fazer? Eu não consigo alterar a sua resposta aí no questionário. Então, eu corrigi a tua nota. Eu vi a resposta, na verdade, eu ainda não vi a sua, né? Mas eu vi a resposta que vocês deram. E assim, quem teve essa questão, porque teve gente que não teve, eu coloquei o ponto a mais. Tá bom? Porque eu não consigo mudar o questionário do CIGA, é uma questão técnica de sistema. Enilma, pode falar. Professora, eu fiz 3... Boa noite. Oi. Eu fiz 3 vezes a prova. Uma delas eu lembro dessa palavra ecoglas aqui, essa da era clássica também lembro. Então, numa eu tirei 50%, numa eu tirei 70%, numa eu tirei 40%. Mas, e agora, como que fica? Qual a prova que está valendo? Enilma, eu peguei a sua prova. Por exemplo, você tirou a nota máxima, foi qual? 70. 70. Eu peguei essa prova que você tirou 70, vi todas as alternativas, todas as questões que caíram para você. Se caiu uma das duas que foram anuladas, você ganhou um ponto a mais. Não, nenhuma das duas caiu nessa de 70, não. Eu estou corrigindo ela aqui ao vivo e ela não Se nenhuma das duas caiu, a sua segunda nota maior foi qual? 50. Então, você só poderia tirar 70, correto? Correto. Então, a sua nota máxima vai ser 70? Então, tá bom. Muito obrigada. Imagina. Professora, mas como que eu vou saber qual das questões que eu errei? Não tem feedback aqui, como que eu vou saber? Wanderson, você estava no começo? Desculpa, eu estava, mas talvez eu não tenha ouvido, professor. Então, eu estava falando que justamente a ideia, eu acreditei que vocês poderiam ver... Ouvi. Então, essa parte você ouviu? Ouvi. Então, como eu descobri que vocês não estão vendo, hoje eu estou aqui corrigindo com vocês. Mas então, agora eu vi que essa questão eu acertei, mas lá não mostra se eu acertei. Qual delas que eu errei, então? Pode ser que tenha sido essa que está marcado ainda como anulada. Pode ser que ainda está registrado como anulada e eu acertei as outras. Como que eu vou saber? A senhora está entendendo? Eu não tenho como saber. Você pode conferir a sua prova depois, porque vai estar gravada a aula e você confere depois, igual eu estou fazendo com a minha. Eu salvei a que eu mandei. Você não eu salvou? mando o arquivo em PDF para vocês, gente. Eu deixo disponível. Aí. Boa, Enilma, boa. Entendi. Okay. Entendi. Bora, professora, tá certo. Vai. Então, essa aqui do Barroco a gente passa. Prefeitura de Freixeirinha. Nananã. Sobre o trovadorismo, é incorreto afirmar. Os poemas devem ser recitados sem acompanhamento musical? Não, geralmente tinha a lira, o jogral e o trovador. As cantigas são sua principal manifestação? Sim, também as cantigas são a principal manifestação. Foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa? Foi a primeira manifestação literária da língua portuguesa. Uma das obras que marcaram foi a Cantiga da Ribeirinha? Foi a Cantiga da Ribeirinha. Tá? Beleza, pessoal? Tranquilo, professora. Tá bom. Então, aqui. A gente tem essa questão com o texto. Professora, essa questão aí,
A senhora tem como voltar nela, por gentileza? Oi. Nessa que fala aí sobre... Essa que a senhora estava falando nela aí. Sim. Deixa eu olhar aqui a minha questão. Peraí, só um momento. Não seria ela incorreta, essa 100? Deixa eu olhar aqui, só um momentinho. É a letra A. Eu falei que era isso. a letra A. Porque os poemas... porque a senhora marcou a última. Eu marquei gente, porque é sem acompanhamento musical, eu li não certo com vocês e eu tô vendo errado. Sim, sempre acompanhava do jogral, eu acabei de falar. Não, essa aqui eu vou mudar lá para vocês então. Tá? Isso, porque ela seria a letra alternativa. Eu acabei de falar e comi Marcou barriga com a... Tá, que eu coloquei, eu tava já com o gabarito, né? Eu vou alterar lá para vocês. Deixa eu preencher aqui. Vou colocar... Calma aí, um minutinho só, fechar. Aqui. Eu estava com 60, capaz que eu vou para 70 agora. Mas, Jonas, você já viu sua nota lá? Professor, eu estou brincando, eu continuo com 60%. Mas eu não estou nem acompanhando bem a resposta. Fica tranquila. Só uma pergunta, você já viu a sua nota, Jonas? Sim, eu estou com a tela aberta aqui no cigarro. Não, a sua nota, não as questões. Não, a nota não... tá. Essa que é a dúvida que nós estamos, então. É as questões que nós estamos olhando. Sim, Jonas, eu já corrigi. Você é o Jonas Martins da Costa, não é? Bonito. Hã? Jonas Martins da Costa, bonito. Bem. É porque a sua eu já corrigi lá. Não olhei, não. Vou ler agora. Obrigado, professor. Imagina. Deixa eu pegar e voltar aqui. Tá, isso aqui eu vou marcar lá, vou corrigir também. Por esta, as casas de aposta britânicas não esperavam. O cantor Bob Dylan ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016. Seria um sinal de que as já questionáveis fronteiras entre a cultura pop e a chamada alta literatura estão se desfazendo? Deixemos essa questão a quem interessa, os círculos acadêmicos obcecados por categorizar os gêneros do discurso. O mundo hispano-americano, no entanto, cabe uma lembrança oportuna. A importância dos trovadores para a nossa formação cultural e sua atualidade nem sempre reconhecida. Sim, houve um tempo em que poesia e música eram indissociáveis. A literatura na Península Ibérica nasceu com o canto dos trovadores da Idade Média, menestréis ambulantes ou abrigados nas cortes da Galícia e do norte de Portugal. Eles construíram um vigoroso retrato do amor medieval e deram lugar à voz feminina nas suas composições. Foram eles também que denunciaram as mazelas daquela sociedade em suas cantigas de escárnio e maldizer. Soterrados por séculos de esquecimento, os trovadores sofreram críticas pedantes, que os consideravam repetitivos, vulgares, populares demais, enfim. Houve uma crueldade especial por parte dos eruditos, até sua eventual redescoberta pela professora Carolina Michaelis de Vasconcelos, já no início do século XX. Vale notar que a lacuna de percepção que os menosprezou por 600 anos tem uma estreita relação com o snobismo acadêmico que recusa às letras de canção o status de nobreza da poesia. Para os brasileiros, nada disso faz sentido. Aí esteve Vinícius de Moraes, que não nos deixa mentir. Quando perguntaram a Manuel Bandeira qual o mais belo verso já escrito no Brasil, o poeta pernambucano respondeu: Tu pisavas nos astros distraída. Decassílabo de Orestes Barbosa na letra de Chão de Estrelas. Mesmo assim, entre nós, as manchetes denunciam a surpresa diante do compositor nobelizado. Como se não fosse ele sério o suficiente. Como se ele fosse produto de outro mundo, popular demais, enfim. O texto apresenta como meta central. Aí, eu vou ler as outras, a letra B. Apresentar as influências que os trovadores exerceram sobre os letristas modernos. Esse é o ponto principal. Discorrer sobre a associação acentuada entre música e poesia no período trovadoresco.
E aí a gente sempre tem que pensar, não necessariamente está errado, mas é a questão central. Destacar a importância do trabalho de Carolina Michaelis para a literatura. Fazer uma apologia da obra de artistas que se dedicam duplamente à letra de canções, e a letra A, criticar o desprezo que alguns acadêmicos conferem às composições não eruditas, porque ele começa falando do Bob Dylan. Esse é o mote para o texto. Alguém aqui tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que eu deixei passar aí, gente? Não, essa está correta, professora. Tá. Então, professor de educação básica, língua portuguesa adaptada. A respeito da literatura medieval, é a alternativa A. Alternativa A, tá aqui. Você consegue ver, Nilma? Sim? Tá bom. A respeito da literatura medieval, leia o trecho abaixo e complete a lacuna. O Paranananá foi um movimento literário que vigorou no período da Idade Média. Ele surgiu no século XI na região de Provença, na França. Mais tarde se espalhou pelo continente europeu. Esse movimento literário português teve início com a publicação de Canção Ribeirinha de Paio Soares de Tabeirós. E aí foi o humanismo, o renascimento, nenhuma alternativa, o barroco. Não, foi o trovadorismo, que é o primeiro. Aqui alguma dúvida? Não? Então, essa ficou letra B de bola. Aqui, uma questão da Unifil, prefeitura. Consistia numa concepção de arte baseada na imitação dos clássicos gregos e latinos, considerados modelos de suma perfeição estética, correspondia literariamente ao geral e efêmero complexo de superioridade histórica. Haviam regras a priorísticas, é racionalista por excelência. O estilo de época descrita no enunciado é o classicismo. Trovadorismo não, modernismo e romantismo vocês nem viram, e o barroco é o contrário dessa questão da perfeição estética. Contrário não, mas é o contraponto. Dúvidas aqui? Vamos passar? E daí, desculpa também, gente. Eu tinha falado letra A, e essa aqui é a letra A, porque tá aparecendo para mim letra A, mas as alternativas para vocês vão embaralhar, tá bom? Itami, Prefeitura de Goiás, tá. Fidalgo, esta barca onde vai, hora que assim está percebida? Vai pela ilha perdida e há de partir logo essa hora. Pera lá, vai a senhora? Senhor, o vosso serviço? Parece-me que isso um cortiço, porque a vedes lá de fora. Porém, a que terra passais? Pera o inferno, senhor. Terra é bem sem sabor. E também casombais? Que? E também casombais? E passageiros achais para tal habitação? Vejo-vos eu em feição, para ir ao nosso cais. O trecho da obra abaixo corresponde respectivamente a Cantiga de Escárnio? Não é cantiga. Alto da Barca do Purgatório? Não, é o Alto da Barca do Inferno. Então, a gente tem duas aqui. Uma alternativa é correspondente ao realismo e a outra ao humanismo. Então, ficamos com a última alternativa. Certa essa aqui, gente? Posso ir? Certo. Tá. Então, leia a cantiga a seguir e responda. Ondas do mar de Vigo, se vires meu namorado, por Deus digam, se virá cedo. Ondas do mar revolto, se vires meu namorado, por Deus digam que virá cedo. Se vires meu namorado, aquele por quem eu suspiro, por Deus digam se virá cedo. Se vires meu namorado, por quem tenho grande temor, por Deus digam se virá cedo. É possível afirmar que a cantiga acima é. E aí vamos lá. Se vires meu namorado. Então, está se dirigindo ao namorado, ao homem. Quem está falando, então, é uma mulher. Correto? E aí eu estou falando do eu lírico do poema. Se o eu lírico é feminino, eu já tiro cantiga de amor. Não pode ser, porque a cantiga de amor tem eu lírico masculino.
cantiga de amigo, e a cantiga de escárnio também cai fora. Tá? E aí eu tenho, pois o eu lírico do poema é feminino, ou pois o tema do poema é amor. A cantiga é de amigo porque fala de amor? Não, a cantiga é de amigo porque quem fala é o eu lírico feminino. Porque cantiga que fala de amor pode ser tanto de amigo quanto de amor. Então não é o amor que torna essa cantiga de amigo, é o eu lírico feminino. Dúvidas aqui? Professora, Diga. eu marquei essa alternativa, porém, Qual? eu não vi minha nota aqui ainda. Vai estar disponibilizado essa gravação para a gente estar reconferindo, né? Sim, eu vou mandar o gabarito também. Mas você tinha marcado a letra D? Não, eu marquei essa aí mesmo. Ah, tá. Uma cantiga de amigo, pois o lírico é um poema feminino. Sim, é essa. Professora, Diga. tá dando para me ouvir? Tá, perfeito, Viviane. Então, assim, porque eu acredito que tenha dado algum problema no sistema na hora que a gente colocou as respostas. Meu nome é com V, então você ainda não corrigiu minha prova. Porque, assim, contando aqui mentalmente, conferindo as questões que eu acertei, eu já acertei mais de 6 questões. E mesmo assim, continuava aparecendo para mim 4. 4? 4. Tá, então eu vou. Gente, assim, ó, Viviane, vamos fazer o seguinte: você fica até o final, porque eu vou abrir especialmente o seu. Eu vou Pode abrir ser, com você. sim, pode Daí ser. aí eu termino a correção para quem, né, não interessar. Aí eu abro especificamente o seu e a gente vê. Fechou? Fechou. Rilane, pode falar? Rapidão, professora, boa noite. Boa noite. Uma sugestão, assim, por que que não corrige as provas de quem está presente? O meu também é com R e eu tenho dúvidas. Não, eu vou fazer isso, mas eu tô corrigindo toda a prova. Primeiro para vocês saberem. Tá? Porque se eu for corrigir caso por caso, eu vou ficar explicando a mesma questão para todo mundo, entendeu? Entendi. Tá. Então vamos lá. Leia um trecho da cantiga Ai, Dona Feia, foste-vos queixar, de João Garcia de Guilhade. Ai, Dona Feia, foste-vos queixar que vos nunca louvem meu trobar. Mas ora, quero fazer um cantar em que vos loarei todavia, e vedes como vos quero loar, Dona Feia, velha e sandia. Pode-se afirmar que essa é uma cantiga de amor, de amigo. O homem está chamando a mulher de feia, velha e sandia. Pode ser só de escárnio e maldizer. Não existe cantiga de sátira. Tá? Qual a diferença que vai ser entre o uso da de escárnio e maldizer, a questão das palavras de baixo calão, e também de revelar quem que era a pessoa a quem estava se fazendo a crítica. Por isso é uma de escárnio. Dúvidas aqui? Tá? Vou passar. E essa é a do Chico Buarque, acho que essa é a última questão. Então vamos lá. Olhos nos olhos. Quando você me deixou, meu bem, me disse para ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Gente, eu vou só parar aqui. Não, vou continuar. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz ao sentir que sem você eu passo bem demais. E que venho até remoçando, me pego cantando, sem mais nem porquê, e tantas águas rolaram, tantos homens me amaram, bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, se sabe que a casa é sempre sua, vem assim, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, quero ver como suporta me ver tão feliz. Alternativa incorreta. Eu acho que é essa aqui que você também viu que estava errada. Oi, sim. Tá.
Porque aí a alternativa, no caso, que eu acho que a senhora marcou no gabarito, é a correta, que é essa primeira, né? Para mim é a única correta. Nós temos 3 É a correta, e aqui devia estar incorreta. Isso. Isso mesmo. Tá. Então, beleza, pessoal? Deixa eu marcar aqui também. Essa daí, inclusive, eu marquei a letra B, depois eu tinha marcado a C, porque elas estão incorretas, né? Todas estão incorretas, tá certo? As 3. É o problema no enunciado. Ok? Ok. Tá, agora, pessoal, eu vou fazer a revisão de cada caso, para a gente passar e ver isso, tá? Deixa eu abrir aqui. Tranquilo, professora, o meu. Eu já entendi que, contando aqui com as questões que foram anuladas, a minha nota já dá 7. Ah, tá. Tá. Então, assim, pessoal, eu vou deixar o gabarito lá comentado, o vídeo também comentado vai ficar. Eu só estou abrindo aqui o SIGA para ver caso as pessoas que estão com dúvidas, mas já vou avisando. Eu não vou conseguir passar de todo mundo, porque eu tenho que ver alternativa por alternativa, tentativa por tentativa, tá bom, gente? Professora, no caso das pessoas que a senhora já fez a correção, eu vou tentar entrar aqui para olhar a minha nota, se ela já foi alterada. Caso tenha alguma alternativa... Que eu não contei? Isso, a gente pode estar entrando em contato com a senhora? Claro que pode. Tá ok, então. E deixa eu falar uma coisa, gente. Vocês viram que eu coloquei essa notícia aqui no SIGA? Como? Desculpa. Eu estou apresentando, professor. Hã? Ah, tá, desculpa. Obrigada. Vocês conseguem ver as notícias do SIGA? Sim. Tá. Então, vocês recebem aqui quando eu mando mensagem, né? Sim, aparece. Tá bom. Então, eu só queria saber disso, porque assim, como tiveram várias dúvidas e a Soila havia falado comigo no final de semana, por isso que eu não entrei em contato um por um. Eu tinha já falado para a Soila que eu ia marcar com vocês, e aí eu ia fazer esse feedback geral para a gente corrigir as questões juntos, beleza? Ó, vou mostrar para vocês como aparece para mim. Claro, quando o cigarro quiser carregar, né? Que fica à vontade dele. Vocês conseguem ver aí que está carregando aqui? Sim, ultimamente ele está demorando para carregar, hein? Isso quando não aparece, deu erro inesperado, e daí... E quando não aparece a mensagem que vai entrar em manutenção. Nossa, menina, aí bate uma bad, bate um desespero, tá? Viviane dos Santos? Isso. Aí aparece isso. Então, assim, eu vou olhar essa alternativa que é que você pode chegar até 9, correto? Ah, sim, certo. Tá. Então, aqui... Essa aqui tá certa. Essa aqui que eu vou anular. Então, colocar mais um. Essa aqui tá errada. Uhum. Essa aqui tá certa, então eu vou colocar 5, 6, 7. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá certa. Essa 7 é a que vai anular? Essa certo? que vai anular, 8. Isso. 8. Tá, essa aqui já tá certa.
Então, essa aqui vai anular. 9 e ok. Beleza? Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou mostrar o processo para vocês. De qual polo você é, Viviane? De Cuiabá. Tá, então, o que eu tenho que fazer agora, só para vocês entenderem? Eu tenho que vir aqui em alunos. Cadê o alunos? Lançar notas. Ir no polo de Cuiabá. Abrir aqui. Pegar, esperar o bonito ter aí a vontade dele. Aí eu venho aqui embaixo na Viviane, a Viviane tá com 5, e aí eu vou colocar aqui 9. Agora a Viviane tá certa. Entendi. Então, é por isso que demora, gente. Eu tenho que fazer essa verificação um por um. Tá? Então, e eu vou fazer de novo ainda daquelas pessoas que eu já vi, tá bom? Gente, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu errei, coloquei errado ali no gabarito. Infelizmente, desculpem. É só isso que eu posso dizer. Agora, em relação ao feedback, isso não era uma coisa que eu fazia mesmo. Mas depois da fala de vocês, eu vou procurar deixar o feedback como o parabéns do lado da alternativa certa. Se vocês encontrarem uma questão que vocês acham que é e não tem parabéns, daí vocês falam com os tutores para entrar em contato comigo, ou pode mesmo mandar mensagem direto. Outra coisa, vocês têm mais um questionário para fazer sobre o barroco. E aí, eu queria confirmar uma coisa com vocês. Quando está marcada a nossa próxima aula? Porque eu acho que eu marquei errado. Para mim, está marcado que vai ser dia 16 de setembro, é isso mesmo? Eu entrei depois, eu não tenho esse calendário? Esse calendário. Pelo menos eu não achei no Siga. Tá marcado, se eu não me engano, para o dia 16 de setembro. Que já é, digamos que assim, né? Daqui 2 semanas. Mas se vocês quiserem, por conta do questionário que vocês precisam fazer, eu tenho quarta-feira e quinta-feira livre à noite, que eu podia fazer a aula síncrona com vocês. Tá? É dia 16 mesmo, né? É. Então, tá bom, mas assim, eu sinto muito, peço desculpas, tá? No que eu puder, eu vou fazer, assim, o possível para ajudá-los. Tá bom, gente? Ok, professora. Já finalizou a aula? Ou a gente pode sair ou não? Vai Claro, continuar? fiquem à vontade. Eu só vou tirar dúvida de quem quiser ainda vir me perguntar alguma coisa. Tá. Tá ok, tranquilo. então. Obrigada, professora. Obrigada. Imagina, gente, que eu agradeço vocês. Boa noite. Bom descanso, pessoal. Boa noite. Para você também. Se a senhora quiser corrigir a minha, professora. Vamos lá, Hilane. Ai, boa noite, gente. Obrigada pelo feedback, viu? Deixa eu calma aí. Eu parei de compartilhar, né? Também vou abrir. Tá, eu vou abrir primeiro para depois compartilhar aqui contigo. Pode abrir direto, professora, não tem problema. Não, é que eu fico voltando para a turma e eu fico num looping. Aqui, atividade questionário, pronto. O meu sistema aqui não está abrindo, professora. O cigarro? Tá dando como fala? É um erro inesperado. Isso, inesperado. Deve ser a minha internet, será? Não, provavelmente deve ter muita gente entrando agora. Ah, tá. Então tá. Então pode corrigir. Eu vou ficar olhando aqui no celular. Tá, você tá vendo compartilhamento de tela, né? Ó, tá vendo como deve ser problema no sistema mesmo? Porque tá carregando. Então, assim, não era para estar demorando tanto tempo. Ah, tá.
com medo de estar sem nota. E é porque também eu trabalho lá, eu não sei se eu saí bem, entendeu? Não, então, o trabalho eu vou dar depois do que o prazo, né? Que vai acabar agora dia 31. Uhum, eu já fiz o trabalho, eu já postei. Mara. Tá. Nananana. O prazo Rilane? foi prorrogado? Foi, já tinha falado. É que eu conversei com vocês, mudei, mas não salvei. Porque eu não sabia que tinha sido prorrogado, mas tudo bem, eu já fiz. É porque eu estava na dependência da professora de teoria, né? Que essa atividade é junta. E aí ela aceitou, aí a gente mudou. Então vamos lá. Tá. 1 e a 3, ok. Essa aqui vai ser anulada, então mais um ponto. Aqui, ok. 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 Eu acho que essa aqui que vai ser anulada, não é? E o resto tá tudo certo. Eu acho que você de 8 vai para 10, não é? Aqui, ó. Nossa, isso sim que é um milagre, hein? Não é milagre. Sabe o que ajudou, professora, sem contar com a sua risada, que eu acho o máximo? O que ajudou é os vídeos, Eu assisti os vídeos, lavando louça, andando. Quais vídeos? Aqueles que a senhora postou na aula. O que eu fiz de live com vocês? Não, até aqueles que a senhora colocou mesmo, para a gente Ah, é? entender sobre. Aham, porque aí as suas questões, como elas não estavam focadas no texto lá, você assistindo os vídeos, você tem uma noção quando lê. Ai, que bom. Bom, eu fico feliz. Porque assim, deixa eu abrir aqui para mudar sua nota, enquanto a gente vai conversando. Qual é a minha questão? Vocês têm um material que é um material, digamos que é um material que a gente pode disponibilizar. Qual o seu polo? Só para me ajudar aqui. Porto Esperidião. Professora, só rapidão. O que eu estou falando é que a senhora posta umas aulas, não posta? Aula 1, aula 2, né? Então, além das aulas, a senhora postou uns vídeos, uns links que tem uns vídeos. Sim, Por sim, exemplo. sim. Ah, tá. Pensei que você não estava lembrando. Tipo assim, Os Lusíadas. Não, não. Eu lembrei. É porque até assim, ó, é que você falou que a questão não é tão focada no material. E assim, tá. qual é o ponto para mim? Eu li o material de vocês e eu tinha algumas opções. Só que, gente, nenhum material ele é 100%. Ele vai contemplar tudo que vocês precisam, tá? E aí, eu também usei outros livros que são referência, inclusive, para a elaboração desse material, como História da Literatura Portuguesa, do Antônio... do Saraiva Lopes, aí o outro livro do Masson Moisés, alguns. E do que eu vejo também que aparece no material de ensino médio, que vocês vão trabalhar com isso, né? Então, eu procuro contemplar isso e ver como que o que na prática vocês vão usar. Legal, já tem material. Alguém mais, gente, gostaria de ver? Gente? José, pode falar? Boa noite, professora. Boa noite. Preciso ver a minha nota também, verifica o meu. Tem como? Tá. Tem como sim. Você acompanhou a correção? Não, eu entrei atrasado, né, professora? Tá, então você sabe que eu vou ver de todo mundo, né? Uhum. Tá. Professora, deixa eu te falar outra coisa. Hum. Eu perdi a avaliação de AD1, né, sobre o trabalho. O trabalho? Então, sim, então já pedi o atestado, né? Aí Não, já mas eu já vou mandei. reabrir. Pode colocar. Tá.
Você vai reabrir de novo? Vou. Tá bom. A gente tinha já combinado que ia ficar até dia 31. Ah, dia 31. É. Hoje o cigarro tá de rosca. Aí. José Basilino, correto? Isso. Tá, então a nota maior que você pode ficar é 9, ok? Você tirou 5 aqui, tá? Então essa questão tá errada mesmo. Professora, boa noite. Boa Eu noite, sou a Jônia. Joana. Eu Oi. só gostaria de saber se a gente vai ter recuperação, porque eu não consegui alcançar a média. E aí o meu polo é de Cuiabá também. Joana, fica calma, menina, você ainda tem mais um questionário e eu ainda preciso dar nota no seu trabalho. Tá bom, Aí então, depois professora, você tem que alívio. recuperação. Fica calma que ainda tem esperança, menina. Tá bom, obrigada. Ah, imagina. Ó, essa aqui que vai ser anulada, então 5, 6. Esperança sempre. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá errada. Tá certo. Tá certo. Essa aqui. Então, você vai para 8. 8. São 3. 4, 9. Vai para 9. Deixa eu só confirmar aqui. Espera um pouquinho, deixa eu só confirmar. Trovadorismo, essa aqui tá certa. Essa aqui vai ser cancelada. Então, tá, 2. Por que aparece? Essa aqui você errou. Essa aqui é classicismo. Então, você errou uma já. Essa aqui vai ser cancelada, 3. Essa aqui tá certa. Essa aqui tá errada, então você ficou com 8. Você errou 2. Tá, José? Tá bom. José, só me fala agora, qual é o seu polo? Nova Chavantina. Tá, então eu vou mudar a sua nota aqui. Ok? Quem mais quer? Não, só isso, professora. Então, professora, só tem uma avaliação, né? Quando vai Você ter? tem duas. Tem um questionário. Só 2, né? Tem um questionário, isso. O questionário e o trabalho que você vai entregar, né? Que você não conseguiu entregar da outra vez. Uhum. Foi Tá você bom, que levantou a mãozinha? Sim. Tá bom. Foi. Obrigado, professor. Imagina.
Jéssica, que eu posso te ajudar? A minha professora, minha nota, eu fiquei com 7, só que aqui na correção eu errei só a 9. A primeira tentativa também. Ô, professora, é as 3 notas divididas por 3 7? notas dividido por 3. Ah, sim. Para daí dar, no mínimo, 7. No mínimo 7, não, tranquilo. Então, preciso de melhorar, eu só tirei 8. Só tirou. Jonas, para com isso, Jonas. Eu vou lá no seu polo para bater em você, Jonas. Para. Você não é a sua nota, Jonas. Pelo amor de Deus, pensa uma alternativa. Se você tremer a mão, você clica errado, você vai achar ruim 8? E apesar que só judiou, hein, professor? Que prova difícil. Você achou difícil? Depois, com tantos erros que eu fiz, ainda achou difícil? Mas valeu, professor. Eu vou descansar, que eu tenho que pular cedo. Ah, vai lá, Tudo Jonas. bom pra você, desculpa alguma coisa aí, os colegas aí no trabalho. Acha, imagina, eu que agradeço o feedback. Foi muito importante a nossa conversa aqui hoje, viu? Obrigada. Foi mesmo, grande importância. Obrigado. Jéssica, então vamos lá. Vamos. Essa questão. Sobre a medida nova, não é possível afirmar que tá. Isso aqui está certa. Essa aqui que vai ser anulada. 1. Essa aqui está certa. Essa aqui vai ser anulada. Essa aqui está certa. Essa aqui está certa. Essa aqui está anulada. Essa aqui está certa. Essa aqui está errada. Então é 9, Jéssica. É só 9. Uhum. Qual é o seu polo, Jéssica? Porto Esperidião. Jéssica, resolvido o seu. Você tem mais alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Muito obrigada. Não. Imagina. Até mais. Pessoal, quem tem mais dúvida? Professora, aproveitando a oportunidade, sobre o nosso trabalho da Barca do Inferno, do Alto da Barca do Inferno, ele já está sendo corrigido ou vai esperar o final do prazo para lançar as notas? Vai esperar o final do prazo. Só depois aí que eu vou ver a galera toda. Ok. Tá bom? Uhum. Boa noite. Alguém mais, Jéssica? Eu estou dando boa noite para Jéssica. Alguém mais tem dúvida, pessoal, que eu possa ajudar? Enilma, boa noite. Loreni? Loreni, se tá com a mãozinha aberta, eu não te escuto.
Você quer tentar escrever no chat, Loreni? Opa, seu microfone... Agora eu tô te ouvindo, pode falar. Boa noite, professora. Boa noite aos Boa colegas. noite. Você poderia corrigir a minha, professora, se não for muito trabalho? Tá. Tá, vamos lá, Loreni. Ai, que medo. Medo do quê, menina? Ai, Deus. Loreni, se nada der certo, o preço do chuchu vai aumentar? Não vai? O dólar não vai subir, não vai chover canivete, é só uma prova, menina. Ai, Deus. Ó, essa aqui, ela tá errada mesmo. Essa aqui também. Eu acho que eu errei bastante. Minha nota foi bem baixinha. Essa aqui tá errada mesmo, 3. Essa aqui foi anulada. Essa aqui tá errada. Tá errada. Foi anulada. Você vai ficar com 6. É, que eu imaginava mesmo. Tá? Mas vai ter outras provas, né, professora? Será que a gente recupera? Dá tempo de recuperar? Claro que dá. Você fez o trabalho, entregou o trabalho do teatro, Gil Vicente? Sim, a minha colega entregou. É preciso eu entregar também para a senhora? Porque já tinha vencido o prazo da senhora, né, para mim aqui. E aí ela enviou primeiro. Aí eu E ela enviei para a colocou professora lá que foram Vanessa. vocês duas. Sim, e eu enviei para a professora Vanessa. Tá ok. Não, se ela colocou que foram vocês duas, quando for lançar a nota, eu lanço para as duas. É, porque a gente não colocou o nome devido ao tempo do vídeo, né? Ui, vocês não Muito colocaram o curto. nome, menina? Como é que eu vou saber o que fez? Então, aí ela pegou e mandou um e-mail para a senhora explicando, né? Que ela não tinha colocado o nome. Entendi. Rapidinho, qual que é o seu polo? Porto Superior de Ão. Já vou mexer aqui. Loreni, aqui, ó. Opa. Vai ter que mudar essa nota minha. Fé em Deus. Não, vai dar certo, menina. Calma, fica tranquila. Tem ainda um questionário 0 bala para você fazer ainda. É? Ai, meu Deus. Tem o questionário do Barroco. Aham. Então vai Espere lá, bem. vai na fé que vai dar certo. Vai sim. Obrigada, professora. Imagina. Boa noite. Boa Enquanto noite. aquela hora a senhora pediu desculpa para a gente, da senhora ter errado, não preocupe não. Não se preocupe não, porque errar é humano, todos nós erramos, né? Não tem Eu problema. agradeço a compreensão, mas eu tenho que assumir, eu errei e eu tenho que pedir desculpa para vocês por isso. É verdade, eu entendo. Mas errar é humano, né? Faz parte da nossa vida. Mas obrigada, viu? Obrigada mesmo. Tá bom, professora, obrigada. Boa noite. Boa noite. Natália. Natália, você tá aí?
Natália, se você estiver me ouvindo, eu vou encerrar a nossa... Ah, tá, corrija a minha, tá. Vamos lá. Tá, peraí que eu não tô... Enilma, sentiu saudade, Enilma? Né? Voltei. Eu fui perguntar da avaliação AD3, onde que ela está? A senhora vai colocar ela ainda no sistema? Eu vou colocar, porque como eu queria fazer a correção desse aqui antes de lançar outro, eu ainda não coloquei para vocês, não disponibilizei para vocês. Ah, tá. Eu saí, olhei, não achei, falei, vou voltar lá perguntar enquanto ela está em tela. Certinho. Então tá bom, obrigada, boa noite, bom descanso. Imagina, para você também, até mais. Obrigada. Natália. Natália, essa primeira aqui tá errada. Essa segunda aqui também tá errada. Certa. Certa, certa, certa. Ah, essa aqui vai ser alterada. Essa aqui também. Então, tem duas suas que precisam mudar. Então, você tinha ficado com 7, vai para 9. Não, peraí. Vai para 9. Beleza, Natália? Imagina, só me volta a dizer qual é o seu polo para mudar a tua nota aqui. Vila Rica. Natália. Corrigi. Corrigi. Fechou? Mais alguma dúvida? Ah, imagina, imagina. Estou aqui à disposição. Boa noite, bom descanso.